E é tão apaixonante essas matérias que muita gente vai para o grego e para o latim. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi a minha experiência no ciclo básico do curso de Letras na USP. Bom, um dos vídeos, acho que o vídeo mais assistido aqui do canal, é esse vídeo que eu fiz assim super despretensiosamente um dia ali sozinha. Não sei se você já assistiu esse vídeo. A Hermione até quebra o espelho enquanto eu tô gravando ele, porque eu tava literalmente sozinha gravando. Mas enfim, se essa é a primeira vez que você aparece aqui no canal, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo, enfim, se sinta à vontade. Pode deixar comentários, fazer perguntas, adoro interagir com quem comenta aqui. Esse é basicamente um canal em que eu falo sobre literatura, minhas impressões dos livros, das leituras que eu faço, que hoje em dia não incluem só livros de literatura, mas também de outras áreas, como psicologia, que é a graduação que eu vou encerrar no fim do ano que vem. Eu decidi fazer um segundo vídeo exatamente porque foi um sucesso aquele primeiro vídeo. Assim, muita gente assistiu e muita gente chegou aqui no canal por conta dessa procura, né, para saber sobre a minha experiência na Faculdade de Letras da USP. E é uma parte muito importante da minha história, muito bonita. Eu adoro falar sobre isso, tirar as dúvidas, né, e poder ajudar a trazer mais informações para as pessoas conhecerem esse curso, conhecerem a universidade e se apaixonarem aí por esse caminho tão bonito. Hoje eu ia responder várias perguntas, mas eu percebi fazendo o roteiro do vídeo que uma pergunta tomou muito espaço. Então eu vou fazer outros vídeos respondendo as outras perguntas, e nesse aqui eu vou focar na pergunta que eu vou deixar aqui na tela, que pergunta um pouquinho sobre a minha experiência no ciclo básico, que é o primeiro ano do curso de letras na USP. Se as matérias eram difíceis e comentar um pouquinho sobre isso. Então, se você não conhece o meu primeiro vídeo falando sobre a minha experiência sobre a Faculdade de Letras na USP, eu vou deixar linkado aqui para você poder assistir quando terminar esse vídeo. Bom, então vamos falar um pouco sobre o ciclo básico. Para quem nunca ouviu falar, ciclo básico é o primeiro ano, os 2 primeiros semestres do curso de letras na USP. Então, logo que a gente entra lá, ou mesmo quando se inscreve para o vestibular, a gente não escolhe a língua, a habilitação que a gente vai estudar lá. A gente sabe que vai fazer o português, teoricamente, e que o curso é de licenciatura. Então, isso vai se desdobrando ao longo dos anos. Logo que a gente entra, e a gente entrar ali no sistema do Jupyter Web, né, que é onde a gente faz a nossa matrícula online, e a gente vê todas as informações sobre as disciplinas, inclusive é um site acessível, assim, para quem não é da faculdade pode entrar lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para as informações do ciclo básico, que lá, para além dos que eu vou dizer, você pode encontrar partes mais específicas sobre esse currículo, que tem também lá no site do Jupyter. Então, o ciclo básico diz respeito aos 2 primeiros semestres do curso de letras aí, que vão ter muitos semestres, mas esse comecinho é muito importante, porque é a nossa porta de entrada para a universidade. É lá que a gente vai ter as introduções, literalmente, porque os nomes das disciplinas são Introdução aos Estudos Clássicos, Introdução ao Estudo de Língua Portuguesa, Elementos de Linguística e Introdução aos Estudos Literários. Vai ser 1 e 2, né? Primeiro semestre e segundo semestre. E logo que a gente entra, pelo menos na minha experiência foi assim, não sei se isso mudou, né? Se mudou, desculpa, mas falando um pouco de como foi comigo, a gente não escolhe os professores logo que a gente entra, até porque a gente nem conhece ainda, a gente é sorteado e distribuído lá por esses professores. Então é uma característica já da nossa graduação, é essa de que nós vamos ter diferentes formações dentro de um único curso a partir dos recortes que cada professor faz para as disciplinas. Nesse ciclo básico é um pouco mais difícil de serem tão distintas as abordagens, já que tem um currículo bem específico, né, de introduções, e aí vai ser só os textos literários escolhidos por cada professor, que pode variar. Mas, fora isso, ao longo das outras matérias, por exemplo, literatura brasileira ou literatura portuguesa, a depender da professora ou do professor que a gente escolher como professor da matéria, vai ser bem específico o curso e a formação que eu vou ter naquela área. Então, no ciclo básico, isso é um pouco mais diferente. Se ficou alguma dúvida sobre isso, deixa aí que eu explico em outro vídeo. Mas, voltando então a falar, eu peguei um pouquinho aqui do que eu lembrava e do que tem ali no currículo para cada uma dessas disciplinas.
E aí, uma pergunta que me fizeram, né, que é por isso que eu tô gravando aqui esse vídeo, perguntando sobre quais eram mais difíceis, o que eu achei do ciclo básico, respondendo assim, de pronto, eu acho que as mais difíceis foram de linguística, foi a parte de linguística. Então, foi a minha primeira aula na universidade, eu lembro o primeiro dia de aula, assim, tipo, vamos achar a sala, o meu horário de aula, tudo foi linguística. E aí, eu nem imaginava o que eu ia ter lá, sabia que era linguística, achava que era uma parte mais de gramática, mas fui super assim, sem saber direito. E aí é legal que a professora, no caso, a que me deu aula foi a Elaine Grola, uma professora muito boa lá da faculdade do departamento. Eu lembro que eu tava toda encantada, achei ela linda e tava assim no primeiro dia de aula, né? Bem entusiasmada. E aí o que a gente vai ter nessa primeira disciplina de estudo de elementos de linguística é, calma que eu mudei a ordem aqui. Tá. É fonética e fonologia e aquisição de linguagem. Foi principalmente isso que eu vi lá. E assim, como é uma introdução, o próprio nome já diz, a gente vai vendo assim, bem aos pouquinhos, bem. A gente ficou muito tempo falando o que era linguística, explicando os termos, né? O que é fonética, o que é fonologia, vendo o alfabeto linguístico, mexendo, né? Fazendo os sons dos fonemas, né? Vendo onde é que a língua encosta na boca quando a gente fala cada fonema, os diferentes sotaques, as formas de falar, como que a gente faz essa transcrição linguística. Eu lembro que logo na primeira aula a professora já fez uma transcrição linguística e a gente já ficou, nossa, que legal, que diferente, porque não sei se você já reparou, quando a gente abre alguns dicionários, tem a palavra entre parênteses da forma como a gente lê, né, acentuando diferente a palavra ou colocando o som de Z ali, grafando com Z, onde na verdade é um S. E o alfabeto linguístico é assim, por isso é diferente, porque eu lembro que ela escreveu casa e aí tinha o K e o Z, né, ali para escrever, porque no alfabeto linguístico é assim que a gente representa esse fonema. Então, assim, foi super interessante já a primeira aula e eu gostei bastante do curso em si. Eu lembro que foi a disciplina que a gente tinha mais medo, porque era mais teórica, digamos assim, mais técnica, mais difícil mesmo para mim. Muita gente entra já amando linguística, se encontra ali. Quem é mais de exatas geralmente se dá muito bem nessa matéria, porque, não sei, acho que é a parte mais exata da faculdade para mim, essa é a minha impressão. E aí, elementos de linguística 1, a gente vai ver fonética e fonologia e aquisição de linguagem. E essa parte de aquisição de linguagem é uma delícia, porque a gente vai ver como que o bebê vai adquirindo a língua, como que ele aprende os sons, né, desde o útero, e aí a gente vai descobrindo e ouvindo os casos todos de experimentos que já foram feitos, né, porque linguistas, pelo menos a experiência que eu tenho, é que eles adoravam colocar música perto da barriga para depois ver como que a criança reagia àquele estímulo depois que ela nascesse, enfim, vários experimentos muito legais. E era bem interessante, então, ver essa parte de como que a gente adquire, como que a gente vai aprendendo a linguagem, para além daquilo que a gente vê de alfabetização na escola mesmo, né? Porque a gente sabe que a gente já chega na escola sabendo muita coisa, né? Mesmo sem ter sido alfabetizado. Então, essa primeira disciplina foi muito interessante. Já no segundo semestre, essa mesma matéria, em elementos de linguística, a gente vai ter outras temáticas. Então, a gente vai ver elementos de análise semântica e pragmática, variação linguística e mudança linguística. Aí eu lembro que eu li textos do Benveniste, do Fiorin. O Fiorin, Introdução a Elementos de Linguística, aquele livro. Vou deixar a capinha aqui, porque é um livro que com certeza você vai usar se você entrar na Letras. Esse livro de linguística é muito famoso, a gente faz muitos exercícios e os capítulos vão ser ali de base para as aulas dos professores. Então, esse livro do Fiorin a gente lê com certeza. E muitos textos do Menguenot também. E essa segunda disciplina, eu lembro que eu gostei muito, porque a professora que eu tive a honra assim, de ter tido aula foi a Norma Dicini. Norma Dicini, que é uma professora que já não dá aula mais, ela é aposentada, e assim, meu Deus, foi incrível, ela era muito maravilhosa, assim, muito apaixonada. Eu lembro com muito carinho, assim, das aulas dela, apesar de ser uma parte mais difícil do curso para mim, que era essa parte de linguística, uma parte mais técnica, ela deixava de uma forma encantadora, assim, eu lembro com muito carinho dessa parte. Outra matéria que a gente vê, que aí no caso era a que eu menos gostava, digamos assim, era Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa. Mas é muito importante. Eu vejo hoje, assim, analisando o meu percurso, o quanto eu lembro dessas aulas, assim, porque apesar de
na época eu achar que não era mais interessante, eu falava, agora tem Yelp, mas hoje em dia eu vejo que graças a essas disciplinas é que o meu pensamento como alguém da área de letras, ou mesmo com alguém hoje diante de um texto, ou diante dos falantes de língua portuguesa, foi alterada, assim, porque a gente lê muitos textos que vão falar sobre isso, a língua portuguesa no mundo, a língua portuguesa na sociedade, a língua portuguesa no Brasil especificamente, o que é preconceito linguístico, a gente fica muito nisso, assim, e acho que os debates, as aulas que a gente tem sobre esse tema, elas são, assim, estruturais mesmo para o curso de letras. Então, assim, é clichê, é óbvio que ela tinha que aparecer logo no comecinho do curso, porque é isso, ela vai ajudar muito a compor o que é esse imaginário sobre a língua, sobre o que é falar uma língua. E aí, dessa disciplina do primeiro semestre, a gente vê, então, a formação histórica da língua portuguesa, dialetos e registros no Brasil, e o português culto e o português popular. E o professor com quem eu tive aula foi o Marcelo Módulo. Eu lembro bastante que a gente fez um trabalho, né, foi sorteado ali na sala alguns temas, e aí a gente tinha que olhar nos diferentes gramáticos, né, nos manuais ali da língua, quais eram as regras, quais eram as instruções para o uso dos pronomes este e esse, qual era a diferenciação entre esses pronomes e depois ver na prática mesmo, como que isso está sendo feito no jornal nacional, como que está no jornal impresso, né? Por que a gente não usa mais tanto essa diferenciação? E aí isso é muito legal, porque a gente estuda a língua viva mesmo, como um fenômeno que vai sendo mudado todos os dias ali pelos falantes, né? Para além da língua que está na gramática, que é aquela norma que teoricamente a gente tem que seguir, né? Dependendo aí do que a gente for fazer, esse é o que a gente faz da língua que a língua é, né? Então foi muito interessante já logo no primeiro semestre eu ter esse olhar, né? De como é engraçado que em algumas regiões o S cai mais, ou o T ali no esse ou no este, por que algumas pessoas escolhem dessa forma, o que elas acham que é o este, qual que elas usam mais, é o esse ou é o este. Foi um estudo bem interessante e até foi bem bacana de perceber nesse estudo comparativo entre as gramáticas como os próprios teóricos às vezes não concordam. Então só ali se debruçando nos livros mesmo é que a gente vai ter essa informação, porque na escola, quando a gente está ali no ensino médio, no ensino fundamental, às vezes os professores até mencionam pra gente que é uma regra que ainda não está de total acordo entre os gramáticos, mas geralmente a gente não lembra disso. Então é legal ter essa experiência mesmo de se debruçar nas gramáticas, né? Que vão ser nossas companheiras ad eternum, né? Dependendo se você for seguir na carreira, né? Como por exemplo de revisora de texto, você vai continuar usando gramáticas. Então, foi muito interessante, foi uma experiência, assim, muito, muito legal. Na parte 12, então, do segundo semestre, eu tive com uma professora incrível que chama Zilda Aquino, e eu lembro que o trabalho que eu tive que fazer, que diz respeito a um dos tópicos desse segundo semestre, era de organizadores do texto falado, o turno e os marcadores discursivos. E aí foi muito legal, que a gente tinha que escolher uma entrevista e aí fazer a transcrição inteira dessa entrevista. Então, a hora que alguém rouba o turno, ou seja, um está falando, aí o outro fala por cima, então ele roubou o turno, e a gente tinha que marcar isso ali. Então era muito legal foi muito interessante fazer essa transcrição, né? Porque depois dessas aulas, e principalmente dessa atividade, né, que foi ali a avaliação toda do curso, foi muito importante porque eu passei a prestar atenção nisso agora quando a gente fala, quando a gente está numa palestra, ou quando a gente está num diálogo mesmo com outra pessoa, e aí a gente rouba o turno, ou a gente usa só alguns marcadores, alonga algumas sílabas, se repete, come as palavras, deixa elas cortadas, né? E quando a gente vai fazer uma transcrição mesmo, uma transcrição assim, tem que deixar tudo isso em evidência. É diferente de quando a gente lê uma entrevista, por exemplo, numa revista, a forma como está textualmente ali explicitada a entrevista não necessariamente traz essas marcas todas que a gente tem que colocar quando vai transcrever dessa forma aqui que a gente aprendeu. Então foi incrível, assim, eu lembro que eu gostei muito e essa professora foi muito bacana. Eu lembro que ela amou o meu trabalho e falou super bem do meu amigo Arthur, que fez comigo na época. E foi muito legal, eu lembrei com muito carinho dessa matéria. E, inclusive, eu lembrei que eu fiquei tão feliz que a professora falou que o meu grupo tinha sido o melhor, que todos os outros podiam. Todos os trabalhos ela lembrava do meu como referência, assim. Eu lembro que eu fiquei tão feliz
que eu tava saindo, assim, ali na faculdade, na biblioteca, e eu liguei pra minha mãe pra contar. Só que aí eu tropecei e gente, eu tive uma queda ridícula, sério, eu rasguei, eu caí com tudo, sabe essas tartarugas de estacionamento? Eu tava toda empolgada, assim, emocionada, querendo contar pra minha mãe aquilo, e aí eu tropecei com tudo, caí assim, com o joelho no chão ali naquelas pedrinhas de estacionamento e rasguei minha calça. Foi horrível, eu lembro que eu queria chorar e eu ouvi só as risadas assim de fundo, sabe? As pessoas que estavam atrás, que com certeza viram eu tendo uma queda ridícula e, enfim, esse trabalho me marcou bastante em vários sentidos. Mas fecha o parênteses. Outra parte que a gente estuda, outras questões que a gente estuda nessa disciplina é a tradição oral, os gêneros discursivos e o discurso e o texto. Então, é uma disciplina bem importante também, assim. Não é à toa que chama ciclo básico, não é à toa que é um currículo tão consistente, né? E que embasa essa faculdade toda que a gente vai ter pela frente. Outra matéria que aí no caso era a minha favorita era a introdução aos estudos clássicos. Eu amei desde a primeira aula, a minha professora era Elaine Sartorelli, que é maravilhosa, diva, perfeita, assim. Eu lembro que a gente via, assim, tipo, pichado, sabe? Com caneta ou nas carteiras, Elaine Musa, Elaine Diva. E aí depois eu fui entendendo que era mesmo isso, sabe? Porque ela é apaixonante, ela é do departamento de latim. E assim, é uma pessoa, nossa, que é um poço assim de conhecimento, de cultura, de. Ai, ela é maravilhosa. E aí eu lembro muito que nessa primeira, nesse primeiro semestre a gente estudou arte clássica, né? A partir do viés da poesia. Então a gente vê a poesia épica e a poesia lírica. Então tem a elegíaca, a jâmbica e a mélica. E o que eu mais lembro mesmo é da poesia épica que a gente estudou, é a Ilíada e a Odisseia. Não inteira, porque são livros gigantes, né? Mas alguns cantos específicos. E aí a professora ia contando a história, né? Ia habituando a gente ao imaginário grego, ao imaginário antigo, e trazia termos em latim, termos em grego, o que era híbris, por exemplo. Enfim, vários termos ali, e eu lembro das provas gigantescas que a gente fazia num papel, tipo papel ao maço, assim, grande, e nossa, mas era muito gostoso, assim, uma carga de leitura alta, mas muito prazerosa, assim, era uma aula que a gente tudo era novo pra mim, sabe? Eu só tinha assistido o filme de Troia, não conhecia muito bem a história e inclusive Troia, o filme, é bem banalizado lá na faculdade porque acaba virando piada, assim, porque tem muitos furos, né? Para quem vai estudar depois, vai percebendo que a forma como eles fizeram o filme não é tão assim legal pro imaginário da época. Mas era a minha única experiência, assim, sabe? Fora o imaginário que a gente já tem, né? Dos mitos e tal. Mas então foi apaixonante. E é tão apaixonante essas matérias que muita gente vai para o grego e para o latim por conta desses estudos clássicos do primeiro ano. E eu quase fui, hein, gente? Assim, quase mesmo. E acho que se eu fosse fazer hoje a faculdade de novo, eu teria feito grego. Sim, eu teria feito grego, porque foi maravilhoso, assim, é muito apaixonante. E os professores que fazem parte dessas matérias, né, desse departamento, nossa, eles são todos muito bons, assim, você vai vendo depois em outras aulas, assistindo aulas ali dos colegas, né, porque tem isso, como é uma universidade pública, uma universidade aberta, e ali a gente vê, nossa, queria muito ver a fulana dando essa aula, por exemplo, a professora Juliana Ragusa, que eu já falei em vários vídeos aqui, ela também é uma das mestras, assim, lá desse departamento. E aí era muito legal que a gente já ficava sabendo ali pela fama da professora que era legal assistir a próxima aula, que a aula da manhã foi de um jeito, então a gente ia à noite para assistir a mesma aula. E aí fazia essa mistureba toda aí com esses professores maravilhosos e era uma delícia. Mas voltando, então, a gente viu muitos hinos, né, de Homero aos deuses nesse primeiro semestre, viu também esses trechos da poesia épica que eu mencionei. No segundo semestre, eu tive aula com o professor Fernando Rodrigues, que também foi incrível. E aí, nesse segundo semestre, é focado, então, na poesia dramática, tragédia e comédia, pra gente ter noções de poética clássica e também um pouquinho de prosa, com historiografia e diálogos filosóficos e retórica.
E aí é assim, é muita coisa, né? A impressão é que não vai dar tempo e quase nunca dá mesmo para ver tudo. Como eu já mencionei também no outro vídeo, eu acabei tendo 5 anos de faculdade e 5 anos de greve. E as greves acabam sim prejudicando o estabelecimento ali do programa todo, né? Então não é sempre tudo que a gente consegue ver. E no meu caso, todos os semestres eu passei por isso, de ter que estudar por conta, de ter que ler sozinha algum texto, porque não deu tempo de ver na aula por conta das paralisações. Então, isso é uma parte chata, mas enfim, acontece. E aí eu lembro que a gente leu alguns diálogos filosóficos, né, do Platão, a gente leu a comédia do Aristófanes, As Rãs e as Nuvens, e é também o semestre emblemático em que a gente lê a tragédia do Édipo, né, e que a gente vai a se adentrar aí nesse mundo maravilhoso das tragédias gregas que depois marcaram o meu coração e que depois eu fui fazer outras disciplinas porque é realmente apaixonante. Então, acho que do ciclo básico todo, assim, a cereja do bolo para mim é os estudos clássicos, é o que mais me marcou e é uma experiência, assim, muito compartilhada para os alunos de letras, assim. Pergunta aí se você conhece com alguém que já fez letras, o que achou dos estudos clássicos, porque é maravilhoso. Acho que de todos os meus amigos lá na época, todo mundo amava. É isso. E aí, por fim, mas não menos importante, a introdução aos estudos literários. E era a matéria que eu estava mais ansiosa, assim, né? Porque de fato tem o título de literatura, né, na matéria. E aí eu tava assim, não, com água na boca já. E a professora que me deu o primeiro semestre foi a Ilmina Simon. Eu não sei se ela ainda dá aula nesse departamento, nem nessa disciplina. Quer dizer, no departamento, acho que sim. Se ela der aula, ela tá nesse departamento. Mas não sei se ela dá aula para essa disciplina. E foi também uma disciplina muito marcante para mim, porque é nela que a gente vai discutir conceito e função de literatura, né? A gente vai ver o que é literatura, vai falar muito sobre essa pergunta que nunca vai ter uma resposta tão concreta e tão fácil de ser respondida. Então, são muitos debates interessantes ao longo desse primeiro semestre de estudos literários. A gente vai dar uma passeada nos gêneros literários, ter uma noção do que é gênero literário e as especificidades de cada gênero, entender um pouquinho sobre como fazer análise, comentário e interpretação de poemas, porque a poesia é o gênero literário básico do primeiro semestre. Então, eu lembro muito da gente ter estudado elementos do poema, verso, estrofe, sonoridade, ritmo e a imagem poética. Lembro muito do cão sem plumas, cão em plumas, cão de plumas. Enfim, lembro muito dessa imagem. Lembro dos textos do Anatol Rosenfeld, a poética do Aristóteles, o Jacobson, Otávio Paz com Arque e a Lira, que acho que é o texto mais lindo desse semestre. E os poemas, então, que a gente ficava ali, ó, a aula inteira, às vezes, só para fazer a leitura. Eu lembro como ela pegava no pé da gente, como que a gente tinha que fazer a leitura ali dos versos e o ritmo e a cadência e os enjambemãos e tudo mais. Era bem legal, assim. E a gente viu bastante Cecília Meirelles, Drummond, Bandeira. Ela trouxe muitas referências aí de poesia da nossa literatura brasileira. Na segunda parte, eu tive com o Edu Otsuka, que é também um professor muito bom do departamento. E aí já vai ser mais da prosa, então é um semestre voltado para a prosa. E aí eu lembro que eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu tinha acabado de prestar o vestibular, e um dos livros que caía na época que eu menos gostei foi o livro que ele escolheu para a gente ler e fazer o trabalho de novo, que era Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Aí eu fiquei assim, não, eu detestei esse livro, vou ter que ler de novo, aquele Pataca, Leonardo Pataca, não sei o quê, mas enfim, foi legal, valeu a pena. Principalmente porque a gente teve muitos textos teóricos importantes e que ao longo aí da minha formação foram resgatados, né? Como, por exemplo, o texto narrador do Walter Benjamin, que é maravilhoso. Se você gosta de letras e quiser, nunca ouviu falar sobre esse texto e quiser jogar aí no Google o narrador Walter Benjamin, vale a pena. Outro texto lindo que eu lembro que marcou muito foi Mimesis, né, do Auerbach. Eu lembro a luva marrom, a meia marrom do Auerbach, ele fala da Virginia Woolf. Enfim, nossa, textos assim muito importantes e que quando a gente lê pela primeira vez, a gente não tem noção ainda de como eles são incríveis e importantes e como eles já fazem parte de uma tradição. Mas depois a gente fala, caramba, é verdade, aquele texto que eu li no primeiro ano, né? Muito bom.
E aí a gente leu também textos do Roland Barthes, que também é um grande teórico aí da literatura, do Davi Arrighi, principalmente a posição do narrador, e Lukács, enfim, cada um fala de um jeito, eu falo Lukács, que é a teoria do romance. A gente viu um pouquinho de conto, mas foi principalmente esse romance que eu falei, do Memórias dos Sargentos de Milícias. Então é basicamente isso, assim, falando super rápido, né? Mas esse primeiro ano é, assim, um ano muito importante, né? Como eu disse, a gente vai ver muitos textos fundamentais que vão embasar o nosso pensamento ali a partir de então. Textos, assim, fundamentais que vão ser revisitados muitas vezes e que valem a pena, assim, até hoje eu revisito esses textos, como, por exemplo, O Direito à Literatura, que é um texto belíssimo do Antônio Cândido, que a gente vê também nesse primeiro ano. Ou a aula do Roland Barthes também, espetacular. E então, assim, então, assim, ó, sentado assim, ó, cama. Então, sim, um ciclo incrível. E, para além de tudo, é a partir das notas que a gente tira nesse ciclo básico que a gente vai ranquear para escolher a segunda habilitação aí, que é a outra língua que todo mundo já fica na super pira, assim, quando chega, ai, qual que é a língua que você quer, qual a habilitação que você quer. Então, o legal é garantir boas notas para poder escolher a habilitação que quer, né? Porque tem uma nota de corte. Então, por exemplo, não sei qual é a nota de corte hoje, mas eu lembro que linguística, inglês, espanhol e francês eram as mais disputadas. Então, o importante e o legal é que você tenha uma nota de corte acima de 8 ali para você garantir essas matérias, essas habilitações. Mas, assim, eu acho que se você se dedicar, se você ler os textos, é claro que eu acho que dependendo do seu ritmo de vida, né? Se você trabalha ou não, como que é isso, sua vida. Pode ser que não dê para ler todos os textos, mas assim, se tentar acompanhar de uma forma minimamente consistente e aplicada no curso, é bem tranquilo, assim, para fazer esse processo. Claro que eu falo a partir da minha experiência, do meu recorte, dos privilégios que eu tive ao longo da minha vida, né? De ter passado por uma educação, na educação particular no ensino médio. Então, assim, claro que eu falo desse recorte, né? E é por isso que vocês estão aqui para ouvir o meu recorte, mas também pode ser um momento de transição aí para muitos alunos entrar nesse mundo, esse universo que é a universidade. E geralmente é bem complicado, né? Porque é uma nova forma de estar na sala de aula, de lidar com as matérias, de anotar as coisas e de se organizar. Acho que fica ainda mais uma autonomia ainda maior que é exigida desses alunos nesse primeiro ano. Então, eu sempre penso, e já falei isso no outro vídeo, eu acho que se eu entrasse hoje na faculdade, eu aproveitaria muito mais do que o que eu aproveitei naquele momento. Talvez a universidade não devesse ser feita logo depois do ensino médio, assim, com a gente tendo apenas 18 anos, sabe? Eu acho que depois, mais maduro, a gente aproveita tão melhor as coisas. Mas, enfim, é como foi como foi muito importante, eu aproveitei como deu, e hoje eu vou voltando atrás e recuperando aí essas coisas ao longo do caminho. Certamente fica esse carinho, essa admiração, esse amor que eu tenho por essa faculdade, que eu super incentivo quem quiser, quem tiver esse sonho, a prestar sim o vestibular para letras e a seguir nessa carreira, porque é lindo. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui. Muita gente me procura nas outras redes para fazer perguntas no inbox e tal. Podem fazer isso também, se vocês se sentirem melhor assim. Eu procuro responder todo mundo da melhor forma possível. E não deixe de acompanhar o canal, porque eu vou trazer mais uma série de vídeos respondendo sobre a minha experiência lá na USP, como foi essa minha graduação, trazendo curiosidades aí, respondendo as perguntas que vocês têm. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.